poderão estar tirando dúvidas e a nossa equipe estará atenta para te ajudar, através do chat também. Bom, como a gente está com um tempinho um pouco apertado, acho que a gente pode começando. O que vocês acham, equipe? Tá, joia. Então, acho que pode passar o slide agora. Bom, então, oficialmente, boa tarde a todas e todos, né? É com muita alegria que damos as boas-vindas aos participantes do módulo 3 e 4 desse ciclo de capacitações do projeto G52, Rede de Cidade Polo do Nordeste. Eu sou Jéssica Costa, sou assistente de programas, parte da equipe do ONU Habitat nesse projeto, e eu tenho trabalhado, né, na implementação desse projeto junto com a equipe e mais diretamente agora nesse ciclo de capacitações na construção do módulo de planejamento urbano e regional, junto com a Márcia, com a Josiane e com a Nayara e com a Raquel também, que estão aqui também presentes. Bom, acho que a gente pode passar o slide agora. Passando rapidamente pelo cronograma do dia, teremos um momento de boas-vindas, onde os representantes das instituições envolvidas, né, falarão um pouco darão as boas-vindas aos participantes. Temos nesse projeto, esse é um projeto, lembrando que é um projeto de cooperação técnica de uma iniciativa da SUDENE, em parceria com o ONU Habitat e o PNUD. Então, teremos aqui os representantes dessas instituições que irão dar as boas-vindas aos participantes. Teremos um segundo momento que será para conhecer vocês, conhecer uma dinâmica interativa, onde vocês poderão falar mais um pouco sobre vocês, em que cidade vocês estão falando, que instituição representa, né, e quais as expectativas também para os módulos de capacitação. O terceiro momento será onde eu falarei um pouco mais, detalharei mais um pouco sobre os módulos de capacitação, sobre os conteúdos que serão abordados e também sobre os instrutores. Na sequência, falaremos sobre a plataforma Redos, que é a plataforma que a gente tem usado, né, como um espaço de interação e também como um repositório, né, uma biblioteca onde a gente tem colocado as referências, né, os arquivos, as gravações das aulas, das capacitações, onde também tem os fóruns, né, de discussão. Então, a gente tem a plataforma Reduz como uma extensão, digamos assim, o espaço de interação, né, além da sala de aula, e por isso a gente enfatiza a importância, né, que vocês se inscrevam na plataforma, porque é através de lá que vocês vão ter acesso às salas de aula e também a todo o conteúdo que está sendo disponibilizado durante as capacitações. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também sobre o guia do participante, enfim, que conta um pouquinho como vocês podem acessar a plataforma Redos, fazer o cadastro, e além de outros pontos que serão tratados. Os próximos passos e também, por fim, um espaço para perguntas aberto, que vocês poderão, enfim, abrir os microfones e poderão perguntar diretamente para a nossa equipe as dúvidas que vocês tiverem. Pode passar. Bom, esse é o momento de boas-vindas em que os representantes das instituições irão falar,
Então, eu tenho... A Raine está aqui já? Raine. Então, com enorme satisfação, né, eu apresento a Raine Ferretti Moraes, que é a nossa oficial nacional do ONU Habitat para o Brasil. Ela vai falar um pouquinho com vocês. Raine. Raine, a gente não está conseguindo te ouvir. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Ah, sim, perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Queria dizer que é um enorme prazer para o ONU Habitat poder fazer essa abertura de mais 2 módulos de curso de capacitação no âmbito de um projeto com a Sudene e com o PNUD. Esses módulos de capacitação, eles foram pensados com muito carinho, com muita dedicação e a partir de uma extensa consulta feita aos 52 municípios, né, das cidades polo da rede do Nordeste, né, do Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste. Então, nós consultamos os municípios sobre os temas que eles gostariam de ser capacitados, treinados, né, que temas que eram mais relevantes, que havia essa demanda, né, em termos de novas metodologias, de novos projetos, de boas práticas. Então, nós, junto com a Sudene e com o PNUD, organizamos 4 módulos temáticos. Então, é com muita alegria que hoje a gente compartilha esse momento com todas e todos vocês para falar sobre esses 2 módulos que vão se iniciar em breve, um de planejamento urbano, que foi um módulo complexo de ser pensado, porque eram muitos temas que resultaram desse momento de consulta com os municípios. Então, eram temas ligados à habitação, à informação geográfica, né, geoespacialização da informação, mobilidade urbana, saneamento, água, resíduos sólidos. Então, a gente fez todo um esforço, né, para tentar incluir o máximo de temas, né, nesse grande eixo chamado planejamento urbano, e temas relacionados à inovação, a governo aberto, né, a transparência. Então, nós também fizemos os outros 2 módulos, né, sobre as agendas globais de desenvolvimento e trabalho em rede, e um segundo módulo sobre financiamento, gestão de projetos, orçamento público. Então, são, de fato, temas muito relevantes, né, muito atuais, muito relacionados à gestão, e que a gente espera que, com esses cursos, a gente possa colaborar no dia a dia de vocês, trazer novas ferramentas, novas habilidades, para que a gente possa ter cidades melhores, né, ter projetos mais bem estruturados, né, projetos, políticas públicas adaptadas. Então, eu queria finalizar agradecendo muito o interesse de todas e todos vocês. Queria agradecer imensamente a equipe do ONU Habitat, que tem sido incansável, a equipe do Projeto Sudene, como a gente gosta de dizer, tem sido incansável em pensar todos esses detalhes, como teremos acesso hoje ao guia do participante, à plataforma Redos, né, a plataforma dos cursos. Então, queria agradecer muito a equipe do ONU Habitat, do Projeto Sudene, por toda a dedicação, que tem sido, de fato, exaustiva. Muito obrigada, e eu volto a palavra para você, Jéssica. Obrigada, Raine, muito obrigada pela contextualização, né? Realmente foi um trabalho intenso, assim, de busca, de análise, de ouvir os municípios, né, para entender quais são as demandas, as necessidades que os municípios estão enfrentando, né, dentro das suas, da complexidade, né, que é a instituição, que são as prefeituras, e dentro também, né, desse universo, assim, de cidades tão diferentes e tão parecidas, né, são 52 cidades que fazem parte da área da atuação da Sudene, né, dentro da região Nordeste, também contando com o norte de Minas e também 2 municípios do Espírito Santo. Então, são cidades bem diversas, né, em tamanho populacional, geograficamente também, culturais. Então, é um grande desafio para a gente, e a gente está muito feliz com esse momento, né, de poder estar ofertando esse ciclo de capacitações para os municípios. Agora, na sequência, eu vou passar a palavra para a Ieva, que é assessora de desenvolvimento territorial do PNUD, está com a gente, o PNUD está com a gente nesse projeto. Então, eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho em nome do PNUD. Ieva. Jéssica, muito obrigada.
pelo convite. É um grande prazer realmente estar com vocês aqui nesse momento, início do terceiro módulo. Agradeço aqui também a Raine pelas palavras, né, importantes para contextualizar o próprio módulo. Por minha parte, queria ressaltar, né, que de fato, apesar de ter um tema apenas, no caso, né, mesmo sendo complexa, né, Raine, tanto o próprio módulo quanto o curso todo, como toda a iniciativa G52, ela se encaixa num contexto bem mais amplo do que apenas, né, algumas temáticas, algumas atividades de fortalecimento de capacidades. Vem como parte de uma estratégia maior da SUDENE para priorizar investimentos, para desencadear processos de desenvolvimento da região nordestina, que por sua vez responde a uma análise interessantíssima conduzida pelo Tribunal de Contas da União, que avaliou 10 anos de investimentos federais no desenvolvimento do Nordeste, e de uma forma também conectada, tanto com as prioridades nacionais, quanto com as agendas globais, olhando, por exemplo, para a contribuição desses investimentos, dessas políticas em implementação, projetos em implementação, para o alcance dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente tem também conexão com processos urbanos, não apenas processos nordestinos ou processos brasileiros. Então, nesse sentido, eu fico muito feliz que nós podemos contar, primeiramente, com todos os participantes que se inscreveram, que estão disponibilizando suas horas no dia para poder se debruçar sobre as temáticas importantíssimas para vocês e também para o mundo inteiro. Para o pessoal da ONU Habitat, aqui na pessoa da Raine, né, mas para a equipe toda também, por ter trazido os seus conhecimentos para aportar nesse momento chave de construção de uma rede que poderia ser um acelerador de desenvolvimento na região, né? E, obviamente, parabéns para a SUDENE e agradecimento por esse compromisso realmente com o desenvolvimento, não apenas, como eu já mencionei, da região, como efetivamente impactando o país, América Latina e o mundo inteiro, né, construindo essa peça do mosaico nordestina para o desenvolvimento sustentável global. Então, nesse sentido, eu termino a minha fala, desejo bom trabalho para todo mundo e agradeço mesmo por esta oportunidade de vivenciar esse momento importante com vocês. Obrigada. Muito obrigada, Ieva, pela sua presença, sua participação aqui, pelo apoio do PNUD, né, no projeto. Na sequência, eu vou passar a palavra para Paula Aragão, que vai falar em nome da SUDENE. Paula, você está por aí? Estou sim. Boa tarde, né, a todos e a todas. Eu vou falar aqui em nome da SUDENE, representando aqui também a área técnica que tem acompanhado esse projeto, e eu vou complementar um pouco só das informações que a Ieva e a Raine já passaram, falando, assim, perfeitamente, né, contextualizando o projeto. Eu queria só destacar que desde 2019, a SUDENE tem, a partir da elaboração do PRDNE, que é o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que também está alinhado com a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, ela tem destacado, né, olhado com um olhar especial algumas cidades que são centralidades na sua área de atuação. E aí, esse foco nessas cidades Paula teve um probleminha de conexão. Eu acho que travou. Isso, travou, teve algum problema de conexão. Eu acho que ela saiu agora, acho que ela teve um problema de conexão e será que ela consegue voltar? Eu acho que talvez a gente possa dar uma continuidade e assim que ela voltar, ou em algum outro momento, a gente abre esse espaço de novo para a SUDENE poder colocar toda
o esforço, a contribuição e as boas-vindas. Sim, acho que a gente pode dar seguimento também. Acho que esse segundo momento, né, da nossa reunião de hoje é para conhecer os participantes, né? A gente gostaria de saber um pouco de quem está aqui hoje, de que se vocês puderem acessar através do QR Code ou do link que está na tela, que a gente também vai colocar aqui no chat para vocês acessarem diretamente, com o código também. Para vocês falarem um pouco, assim, de que lugar, de que cidade vocês estão falando, de que instituição vocês representam, quais são as expectativas também para os módulos de planejamento urbano e também de inovação. Alguém poderia compartilhar a tela do Mentimeter? Temos algumas respostas. Não, ainda não. Ah, tá, apareceu Salvador presente, Natal, Itabuna, Vitória da Conquista. Recife também, presente aqui. Teresina. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos escrevendo aí. São Luís, Montes Claros, Minas Gerais. Tem mais perguntas, tá? Será que a gente pode passar rapidinho e depois a gente volta para essa? Qual a sua área de atuação? Então, o que vocês trabalham na prefeitura de vocês? Os temas que vocês estão trabalhando? Arquitetura, gestão, gestão ambiental, IADS, urbanismo, projetos de TI, planos diretores, departamento de tecnologia, direito ao território, cidades. Bacana, tem bastante gente que trabalha, né, com a política urbana, direitos humanos, gestão ambiental, acessibilidade também. Maravilha. Temos mais perguntas? Olha, qual a sua expectativa para as capacitações? Estamos esperando as respostas. Ampliar conhecimentos e aplicá-los no município, aprofundar o conhecimento. Compreender os contextos e aplicá-los. A ampliação da rede. Poder contribuir mais para o trabalho executado por minha equipe.
sensibilização, conhecimento, troca de experiências e saberes, capacitação, ampliação de conhecimento, clareza para definir as estratégias de articulação, parceria e contribuir com a gestão. Bem... Compreender o projeto de 52, ampliar o conhecimento e network. Maravilha, pessoal. Obrigada pelas respostas, né? Acho que foi um momento legal, assim, de interação para saber um pouquinho mais de vocês, de onde vocês estão falando, né? Que área temática vocês trabalham mais diretamente, né? E também saber as expectativas para esse ciclo de capacitações, bem importante para a gente. Bom, acho que eu posso falar, assim, mais um pouquinho, mais diretamente agora sobre os módulos de capacitação, né? Então, na verdade, esse projeto, ele compõe uma iniciativa que tem 3 etapas. Essa primeira etapa, a gente passou por ela, que foi o engajamento dos municípios selecionados e o diagnóstico das necessidades prioritárias, justamente para a construção, né, dessa etapa 2, que é a capacitação dos agentes públicos e municipais para a elaboração dos projetos, amparados nos modelos de governança, enfim, todos os outros temas que estão relacionados diretamente ao projeto, né, como planejamento urbano e regional, inovação, cidades inteligentes. Então, esse é o momento que a gente se encontra hoje, essa é a etapa do projeto, desse ciclo de capacitações. E a última etapa é a etapa 3, que constitui, né, a realização de um desafio de inovação, né, em que a gente espera que, na verdade, essa capacitação traga além dos participantes poderem aprofundar seus conhecimentos, mas poder construir conexões, enfim, com outros municípios, né, entender quais são os problemas que não, poder compartilhar soluções e desafios que não só existem nas suas regiões, mas também em regiões próximas, né, em cidades próximas estão enfrentando os mesmos desafios. Então, essa etapa 3 também, ela constitui, digamos assim, a parte mais prática, né, de apresentação de propostas, né, que a gente vai estar detalhando um pouquinho mais na sequência após esse processo de capacitações, tá? Acho que a gente pode passar. Bom, então, sobre os módulos de capacitação, nós tivemos o módulo 1, já de Agendas Globais, Cooperação e Trabalho em Rede, e o módulo 2, de Gerenciamento de Projetos, Financiamento Público e Economia Urbana, que está acontecendo durante essa semana, né? Esse evento de boas-vindas é mais especificamente para dar as boas-vindas aos participantes do módulo 3 e 4, que é o módulo de Planejamento Urbano e Regional, que vai acontecer na próxima semana, a partir do dia 4, e o módulo de Inovação e Governos Digitais e Cidades Inteligentes, que vai acontecer na sequência, né, após a Semana de Planejamento Urbano e Regional. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre, enfim, sobre os conteúdos que serão abordados dessas semanas, né, de capacitação, e também sobre os instrutores que vão estar trabalhando esses conteúdos com vocês. Além disso, a gente trabalhou, né, durante a construção dos módulos de capacitação, a gente definiu alguns critérios de participação que, enfim, para poder tentar incluir todas as pessoas, digamos, os servidores, priorizar, né, os servidores que trabalham diretamente com os temas ligados ao nosso projeto. Então, dentro desses critérios, a gente indicou 3 representantes por município, né, para cada módulo de participação, de capacitação, priorizando, né, servidores e gestores que possam aplicar os conteúdos adquiridos e compartilhar e multiplicar o aprendizado, né? Além disso, também priorizar mulheres, pessoas com deficiências, pessoas negras, indígenas, LGBTQIA+, e demais grupos historicamente vulnerabilizados,
E também acho que uma coisa importante que a gente avaliou é ter a variedade de secretarias e pastas temáticas, justamente para ter pessoas que pudessem adquirir, né, esse conhecimento através das capacitações e poder multiplicar dentro das secretarias que trabalham, né, de acordo com os temas ligados ao projeto. Então, pode passar. Basicamente, né, a estrutura dos módulos. Os módulos foram pensados para ter 5 dias de aulas, né? Em cada dia, a capacitação terá 4 horas, divididas em 2 sessões. As sessões acontecerão das 9 às 13 horas da tarde, e cada módulo terá um ou mais instrutores especializados e convidados, né? Essas capacitações, elas foram pensadas para ter não apenas os conteúdos teóricos, mas também trazer casos práticos, estudos de caso, atividades em grupo e avaliação de conteúdo, do que a gente tem trazido, na verdade, nos módulos que já aconteceram, né, que os instrutores têm trazido vários estudos de caso e convidados para falar especificamente sobre esses estudos de caso, para ter mais interação e exemplos práticos, né, do que tem acontecido, né, em referente aos temas, do que tem acontecido na atualidade referente aos temas. Os participantes, eles receberão um guia do participante e um guia do módulo que estão inscritos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. E também um certificado que será disponibilizado para quem participar e responder das avaliações de conteúdo e feedback. Acho que agora é o momento que eu falo dos instrutores, né? Pode passar. Bom, então, do planejamento urbano e regional, nós temos 3 instrutores, né, referentes ao tema de referenciamento, digitalização e mapeamento. Teremos o Felipe, que também é instrutor, Felipe Moreira, que também é instrutor da seção que vai tratar também de habitação e cidade para todos. Temos o Igor Miranda, que é o instrutor de mobilidade urbana e transporte intermunicipal. E temos a Lívia Antunes, que é instrutora de infraestrutura de saneamento, drenagem e resíduos sólidos. E acho que, de um modo geral, assim, os temas que serão trazidos nesses dias, né, são o uso do georreferenciamento e de base de dados abertas, associada ao mapeamento e métodos participativos, soluções de infraestrutura viária, né, com foco na acessibilidade, intermunicipal, transportes coletivos e não motorizados, técnicas de minimização de problemas de saneamento, drenagem e resíduos sólidos, ferramentas e técnicas para a construção de projetos e urbanização de assentamentos precários, e também a gente tem pensado em um dia final, que ocorrerá na sexta-feira, no dia 8 de julho, que vai haver uma dinâmica, né, entre todos os 3 construtores, os 3 instrutores estarão presentes, né, para realizar essa dinâmica, digamos, entre todo o conteúdo que foi abordado, né, em todos os dias. Bom, e o módulo 4, que é o módulo de inovação em governo digital e cidades inteligentes, que acontecerá do dia 11 a 15 de julho, nós teremos a Jéssica Moreira, que trabalhará os temas de inovação no setor público, métodos e processos de inovação em políticas públicas, cidades inteligentes e os desafios de inovação. Acho que, de um modo geral, foi isso. Eu vou passar a palavra agora para a Márcia, que vai falar vai detalhar melhor, assim, um pouco mais sobre a plataforma Redos, enfim, como fazer o cadastro, entre outras informações. Márcia. Muito obrigada, Jéssica. Antes de começar a falar dessa parte um pouco mais técnica, eu gostaria de abrir o espaço mais uma vez para a Paula Aragão da Sudene, que teve um problema técnico antes. Se ela quiser novamente dar suas boas-vindas e as palavras, o espaço é seu, Paula. Obrigada, Márcia. Sempre tem esses probleminhas, né? Na hora que eu comecei a falar, quando eu vi, estava aqui a bolinha sem o sinal. Mas eu estava falando, eu queria, né, mais uma vez agradecer, e também falar rapidamente, agradecer ao ONU Habitat, ao empenho,
ao trabalho que a gente tem desenvolvido juntos, né? É uma parceria já de algum tempo. Agradecer ao PNUD também, eu vi que a Eva teve que se retirar, mas eu queria deixar o meu agradecimento também. Esse projeto com o ONU Habitat é inserido dentro de um projeto maior entre SUDENE e PNUD, né, com o objetivo de nos auxiliar na nossa missão de desenvolvimento regional, de redução das desigualdades, né, a gente sabe qual é a realidade da região Nordeste. Mas então, desde 2019, a SUDENE elaborou o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, e nesse plano, dentro da sua estratégia de implementação, existe um foco em 52 municípios, que são cidades centralidades na área de atuação da SUDENE. Então, esse projeto, né, esse projeto que a gente está desenvolvendo junto com o ONU, ele está inserido dentro desse contexto. Então, o objetivo a gente já foi falado aqui, né, mas o objetivo desse projeto tem a ver com o fortalecimento desses municípios, né, visando, então, essa melhoria no planejamento urbano e territorial, e também com foco na implementação de políticas sobre o princípio da governança compartilhada. Então, a gente encontrou no ONU Habitat um parceiro para implementar esse objetivo junto, né, conosco, e destacar que a participação dos municípios, o engajamento é fundamental para que a gente atinja esses objetivos. Então, eu queria agradecer aos municípios que já têm servidores e gestores engajados e participando dos módulos, tanto dos módulos que já aconteceram, quanto dos módulos 3 e 4 que vão acontecer, né, e também convidar, caso as pessoas que já estão aqui quiserem divulgar esse projeto, compartilhar com outros servidores de outros municípios, que é bastante importante para que a gente atinja os resultados. Então, queria agradecer, dizer que a SUDENE está à disposição também para esclarecer dúvidas e apoiar em qualquer situação. Nós estamos na plataforma Redes, que vocês estão apresentando, né, lá na comunidade, então, os nossos contatos também. Então, é isso, dizer que nós estamos à disposição e muito felizes de estarmos iniciando mais uma etapa nesse módulo de capacitação. Muito obrigada, Paula. E acho que agora sim a gente pode entrar numa coisa que é um pouco mais técnica ou tecnológica, mas também bastante importante, que é a plataforma que está sendo o suporte das nossas capacitações. A plataforma REDUS é a Rede para o Desenvolvimento, a Rede para o Desenvolvimento Urbano Sustentável. Então, é uma plataforma que abriga diversas iniciativas relacionadas ao desenvolvimento urbano sustentável. A gente está lá com a nossa iniciativa do projeto G52, e ela centraliza todos os materiais, informações de acesso às aulas, e também permite que a gente tenha uma interação, tanto nós da equipe técnica, quanto entre os participantes. Então, em função disso, a gente pede para que todo mundo realize o cadastro. Vocês receberam um pouco mais cedo um convite já para entrar na plataforma. Eu peço para que todo mundo olhe a caixa de spam, porque esse primeiro convite acaba indo para lá. E agora eu vou passar um pouco por algumas dessas principais atividades ou principais suportes que a gente tem por lá. Então, a gente vai falar um pouquinho da nossa comunidade, a gente vai mostrar onde fica o cronograma de atividades, que é onde a gente consegue o acesso às aulas, que é essa mesma página que vocês acessaram hoje para entrar nessa reunião. Também vamos mostrar a biblioteca, os fóruns, os comunicados e os formulários, e como vocês podem entrar em contato com nós da equipe técnica. Então, para começar, assim, quando a gente entra na plataforma Redus, sem entrar diretamente na nossa comunidade, é possível clicar para fazer o cadastro, ou o login também funciona por ali. Como vocês receberam um e-mail para entrar na plataforma e também na nossa comunidade, vocês conseguem por lá mesmo fazer o cadastro, e eu até sugiro que vocês fiquem logados diretamente, ou então realizem login todos os dias, porque dessa maneira a presença em todas as aulas já fica automatizada. E quando a gente entra na nossa comunidade, no botãozinho nesse menu que a gente tem lateral, em visão geral, a gente consegue ver um pouco a descrição da iniciativa, sobre qual é o contexto dela. Vocês até podem pesquisar outras iniciativas que tem ali, vocês vão ver que tem
um pouco a descrição do que ela se trata, quais são as organizações envolvidas, e ali vocês também conseguem ver os rostinhos de quem faz parte da comunidade. Na parte do perfil pessoal, que é aquilo que vocês vão preencher logo que fazem o cadastro, a gente pede para que vocês coloquem todas as informações que vocês se sintam confortáveis colocando, mas isso ajuda exatamente na nossa interação. Então, você pode acrescentar foto, as informações básicas, então, onde você trabalha, você consegue colocar o link para o seu LinkedIn, a cidade de onde você trabalha. Então, isso ajuda também a gente, quando está pesquisando na comunidade, entender um pouco quais são as profissões, quais são os assuntos, quem está numa região próxima. E você também consegue acrescentar uma descriçãozinha e ver todas as iniciativas que você faz parte nessa página do perfil pessoal. Já na parte de comunidade, que a gente também acessa ali pelo menu lateral, você vai conseguir ver o perfil de todo mundo. Então, aparece assim, o rosto, o nome, a profissão e a instituição de todo mundo. E se por acaso você resolver clicar em algum deles, isso aumenta e lá você consegue acessar as outras informações que eles tiverem colocado. E isso pode ajudar a gente a entrar em contato com esses nossos colegas de alguma maneira. E a parte de cronograma, que vem a ser uma das partes mais importantes para a gente nesse projeto, porque é exatamente onde tem o acesso às aulas. Então, lá no cronograma, a gente consegue ver a linha do tempo, então aparece logo abaixo de onde está escrito linha do tempo, ver as etapas anteriores. Então, essas são as etapas que já estão encerradas, você pode ver o que aconteceu antes, então, se você clicar lá, você consegue ver que teve evento de lançamento, que tiveram os outros módulos, mas fica sempre em cima o que está para acontecer ainda. E a hora que você clica em ver etapa, que é esse retangulinho laranja que a gente marcou aqui, você entra, você visualiza a etapa, e esse botão azul escuro que aparece é para acessar a atividade. Então, vocês vão ver que as atividades dessa etapa, que no caso a gente separa por cada um dos módulos, as etapas que já aconteceram, as etapas que estão por acontecer, elas aparecem em cinza. E aquela que está aberta agora, a atividade, ela vai aparecer em azul. Clicando ali, vai abrir para você, se não tiver logado, colocar os dados, mas logado já aparece o seu nome, sua instituição, você assina a lista de presença, e isso vai fazer com que abra o Zoom, que é a plataforma que a gente está utilizando para as nossas aulas. E se você continuar explorando ali no menu lateral, vocês vão ver que tem a biblioteca, que é onde a gente está organizando em pastas para cada um dos módulos os materiais de suporte, então a gente vai colocar ali o guia do participante, o guia de conteúdo, todos os materiais que forem indicados e todos os PowerPoints de cada um dos dias, eles vão todos aparecer ali. Já em fórum, a gente consegue dar continuidade para o debate que começa nas nossas aulas, a gente consegue trocar informações. Em comunicações, a gente consegue enviar comunicados para que todo mundo receba, esses comunicados vão chegar nos e-mails, então, mais uma vez, tomar um cuidado e olhar a caixa de spam, porque pode chegar alguma coisa por ali com algum aviso. E em formulários, é onde a gente vai acrescentar, por exemplo, as avaliações remotas, porque a pedido de muita gente, a gente trabalharia apenas com as avaliações durante as aulas, mas como a gente entendeu que muita gente não consegue acompanhar as aulas online e precisa fazer isso depois, mas ainda tem todo o interesse tanto no conhecimento quanto nos certificados, a gente está colocando ali as avaliações remotas e também a avaliação do módulo, que a gente pede mesmo para quem tenha feito as aulas online, para que responda, para que a gente consiga avaliar, então, não sobre o conteúdo, mas que vocês nos digam como foi com cada um dos consultores, com cada um dos instrutores, como foi o suporte que a gente pôde dar de facilitação, para a gente entender como a gente pode melhorar tanto para os próximos módulos, como também, de uma maneira geral, para as próximas iniciativas. E se vocês quiserem saber um pouco melhor quem está por trás disso, em equipe técnica, vocês conseguem, em visão geral, abaixando um pouco depois de onde tem a descrição e outros detalhes, vocês vão ver a equipe técnica,
os nossos nomes e os nossos rostinhos lá, então vocês podem também entrar em contato com a gente por ali. Quanto à plataforma, eu acho que é isso. Talvez tenha algumas questões que a gente pode responder daqui a pouco, quando a gente tiver o espaço de abertura, e eu passaria agora a palavra para o meu colega Hugo, para falar um pouco do guia do participante. Obrigado, Márcia. Boa tarde a todos e todas, alguns e algumas dos quais a gente já se viu hoje pela manhã, nas atividades ainda do módulo 2. E, mais uma vez, obrigado pela presença, pela dedicação e acompanhamento a esse processo do projeto G52. Bom, eu vou falar de forma bem sucinta sobre dois instrumentos que a gente tem utilizado, dois documentos de orientação para os participantes, para que vocês não fiquem perdidos, enfim, ao longo das atividades e que recebam as orientações básicas e todas as necessárias para que vocês possam acompanhar esse processo da melhor forma. O primeiro deles é o Guia do Participante, que é um guia que traz uma apresentação geral do projeto. Muitos de vocês tomaram conhecimento ou ingressaram no projeto apenas agora, nesse processo das capacitações, mas é um projeto que vem desde o final do ano passado, foi lançado em fevereiro desse ano, então já com uma trajetória de muitos meses de avaliação, de interlocução com os municípios, definição de prioridades, contato, interlocução. Então tem uma apresentação geral sobre o projeto, informações gerais também sobre as capacitações, estrutura, formato, ferramentas, Zoom, conexões, informações mais técnicas sobre os processos, sobre conexão e sobre as capacitações de maneira geral, essa perspectiva mais do formato do módulo, e também um passo a passo para o cadastro e navegação na Redus, que foi o que justamente a Márcia acabou de fazer, mas, enfim, vocês também recebem isso nesse guia do participante, caso algum detalhe não tenha ficado claro, vocês precisem esclarecer mais na frente. O segundo documento é o guia de conteúdo dos módulos. Nesse guia, que é um guia específico para cada um dos módulos, os participantes eles recebem uma apresentação do instrutor para saber de quem se trata. Obviamente que o instrutor faz a sua própria apresentação no primeiro dia, mas, enfim, no guia de conteúdos essa informação também está disponível. A estrutura da capacitação, então como que esse módulo, como que essas sessões elas estão distribuídas, quais os conteúdos vão ser ministrados em cada um dos dias, em cada um dos horários. Então, isso é passível de eventuais alterações, modificações, etc., mas, de forma geral, é uma estrutura básica sobre o que vai ser tratado, que vai ser lecionado em cada um dos dias, convidados, horários de avaliação. Então, é importante, esse é um documento importante também de ser revisado, de ser analisado antes do início do módulo, também porque traz conteúdos-chave que vão ser tratados ao longo do módulo de capacitação, basicamente trazendo em alguma medida algum resumo com informações principais sobre cada uma dessas temáticas que está sendo explorada pela formação. E, por último, também referências bibliográficas do módulo, tanto referências básicas quanto referências adicionais, para que vocês, caso tenham interesse, a gente de fato recomenda, possam buscar mais informações sobre esses temas específicos, uma vez que as capacitações são curtas e, obviamente, fontes de conhecimento são sempre muito importantes. Ao longo dos módulos também, nós encaminhamos, inserimos também na plataforma Redus os links, referências bibliográficas e plataformas que tanto a consultora que vai fazer as capacitações quanto os convidados passam e que fica também de referência para quem está fazendo os módulos. Falando especificamente sobre os próximos passos, então, para quem inicia agora o módulo 3 ou módulo 4 na semana seguinte, primeiramente o cadastro na plataforma Redus, vocês vão receber logo na sequência o guia do participante, o guia de conteúdo dos módulos também,
em geral, um dia antes do início desses módulos, lembretes antes do início do módulo também, diretamente enviados pela plataforma Redos, então é muito importante esse cadastro por lá, inclusive também porque é um mecanismo de identificação de presença, então acessar as aulas por meio da plataforma também é importante. Caso vocês não identifiquem qualquer um desses e-mails, confiram a caixa de promoções, de lixo eletrônico ou de spam, e caso de fato não os recebam, gentileza entrar em contato conosco para que a gente possa encaminhar isso para vocês. Bom, agora é um espaço para dúvidas e comentários. Eu, enfim, vi que algumas pessoas que estão aqui são pessoas que já estiveram nos módulos anteriores, então já tem algum conhecimento sobre funcionamento, sobre, enfim, questões gerais da capacitação, mas quaisquer dúvidas, a gente fica à disposição, toda a equipe. Se quiserem abrir o microfone, levantar a mão, compartilhar pelo chat também, fiquem à vontade e não fiquem tímidos e tímidas. Boa tarde a todos e todas. Sou Ludmila Araújo, falo de Vitória da Conquista, sou aqui servidora da Prefeitura. E todo mundo já sabe que eu participo desde o primeiro módulo e eu sou a faladeira do curso, né? As meninas, o Hugo, a Márcia, a Jéssica e demais, Josiane também, que está sempre presente. E para mim é uma satisfação dizer isso, né? E principalmente, assim, parabenizar o envolvimento das instituições e principalmente a forma como está trazendo esses conteúdos, né? O conteúdo apresenta uma coerência, apresenta uma amplitude de conhecimento da gente, de perspectiva de atuação. Parabenizar pelos instrutores que passaram até então pelos módulos 1 e 2 e também pelos convidados, né? Sempre com muita referência, muito know-how, gabaritados. E, ao mesmo tempo, as atividades práticas, elas são sempre muito acolhedoras. Então, não são atividades que nos deixam assim, receosos, com medo de não fazer ou de não saber, ou então algo muito frio. São sempre dinâmicas, são interativas. Então, assim, a minha expectativa para continuar, com certeza, estou inscrita no módulo 3 e no 4. Então, assim, são das melhores, principalmente pela experiência da 1 e 2. Então, eu espero poder trazer muita contribuição para o meu município, né, e ter a oportunidade de executar um pouquinho daquilo que eu aprendi, né? Compartilhar um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento. Obrigada. Queria aproveitar a fala da Ludmila, como ela disse aí, né? Tem as atividades participativas e afins, e lembrar que, assim, na primeira vez que a gente fez essa reunião de boas-vindas, algumas pessoas falaram sobre a questão de participar durante toda a manhã, por 10 dias, né? Pensando em 2 módulos consecutivos. Então, lembrar que também na Redos, que já foi apresentada aqui, a gente tem um fórum onde tem a gravação de todas as aulas, sempre no final do dia. Então, um dia você teve que sair no meio do caminho para uma reunião, acontece, a gente sabe disso, vale sempre voltar lá, assistir a aula, para poder estar em dia com as atividades e afins, né? Então, só um lembrete também. Exato. Obrigado, Ludmila. Ludmila vai receber já uma estrelinha no certificado final do curso. Enfim, a gente combinou isso com ela para ela falar bem, para motivar vocês, brincadeira. Mas, enfim, muito bom saber que os retornos estão sendo positivos, as formações realmente têm tido uma boa participação. A gente teve alguns módulos, quase 400 inscritos, aproximadamente média, assim, bem por alto, 150 selecionados em cada um desses módulos. Então, realmente, enfim, vocês que tiveram oportunidade, vão ter oportunidade de fazer esses cursos, é realmente uma oportunidade muito relevante, sobretudo porque é uma fase, enfim, é uma fase intermediária de outros processos que o projeto pretende apresentar na sequência. Então, essas formações não são formações sem nenhuma vinculação específica com outros momentos, com outras perspectivas, outras atividades. Então, é muito importante que vocês possam acompanhá-los e possam participar de todos esses processos. Mais alguma dúvida? Alguma consideração?
Bom, acho que se ninguém tem mais nenhuma dúvida, meninas, equipe, Paula também, mais alguma indicação, mais alguma consideração? Tudo certo? Bom, excelente então, pessoal. A gente agradece vocês, equipe ONUAPTA, Tsudene, PNUD também. Estamos realmente muito engajados nesse processo, muito entusiasmados com a participação de vocês. A gente sabe que é um esforço grande, enquanto servidores e com as diversas demandas municipais e alguns representantes de estados e outras instituições que têm acompanhado também, é difícil dedicar um tempo tão grande a essas atividades, mas sem dúvida alguma esse processo vai poder apoiá-los muito na execução das políticas, das ações no seu município. Enquanto cidades polo, a gente considera vocês representantes não exclusivamente dos municípios, mas de um município que serve a uma região, a um propósito, a uma amplitude territorial ainda maior do que aquelas que administrativamente vocês têm responsabilidade, e é muito importante que vocês façam parte desse processo e que a gente consiga fomentar a cooperação, o trabalho em rede e o desenvolvimento urbano sustentável nas nossas cidades do G52. Então, muito obrigado mais uma vez, um abraço e nos vemos, para quem ainda está no módulo 2, amanhã de manhã, e para os que iniciam o módulo 3 na próxima segunda-feira. Um abraço.